Lynn, eu vou pegar no seu comentário e depois eu quero dar uma explicação do porquê que eu acho que estamos fazendo isso. Sim, eu ia fazer um comentário a respeito do porquê que estamos fazendo isso. Eu não tenho certeza o quão relevante é, mas os pensamentos que vieram à minha mente foram que a sociedade patriarcal do sexismo, como ela é e tem sido desde Eva, está tão enraizada em nós que às vezes é muito difícil reconhecê-la em nós mesmos, a fim de representar a verdade que precisa ser representada especificamente na lei dominical. Precisamos ter não apenas uma melhor compreensão a partir das nossas próprias perspectivas, como também mudar nosso próprio pensamento. Mas precisamos ser capazes de ver o que é oposição, porque não podemos realmente contrariar algo que não entendemos. Então a gente precisa olhar para isso na perspectiva do que estamos lutando contra, especialmente agora. É uma coisa olhar para trás e dizer, isso é o que aconteceu com Eva, é o que aconteceu lá atrás, está tudo bem, mas com o que estamos realmente lutando hoje, quando nos aproximamos da lei dominical, o que isso exigirá de nós se não formos capazes de defender essa verdade? Então era sobre isso que eu estava pensando, principalmente essa mudança dentro de nós, na nossa própria visão, para que a gente possa representar uma versão mais precisa da igualdade, à medida que a gente aumenta a nossa compreensão e vemos os problemas da sociedade. Obrigada, Lynn. Eu vou ouvir a Marilyn e depois eu vou comentar o seu ponto de vista. É o James. Só para acrescentar ao que já foi dito, eu não consegui pegar tudo, mas trata-se mais de entender quem é o perpetuador e quem é a vítima. Tanto nas suas vidas pessoais, como no passado e como no presente. Não sei muito bem como expressar isso. Tudo bem se eu escrever entendendo os mecanismos do sexismo? Foi o que eu ouvi se eu tivesse que condensar o que você disse. Sim, porque a experiência de cada um com o sexismo é diferente. Algumas pessoas são a vítima e algumas pessoas são mais os perpetuadores. Então, às vezes isso se mistura. Eu vou explicar por que eu acho que estamos fazendo isso. Isso é o que eu vejo acontecer externamente e acredito que acontece no movimento. Se pegarmos o conceito de difundir a polícia, o que você tem são dois lados, e é tudo muito fácil para a esquerda dizer sobre a direita. A direita não se importa com as vidas afro-americanas. Quer que a polícia prejudique as minorias. E o que eles fazem é criar um homem de palha e dizem que isso é tudo supremacia branca. E o que eles fazem é o que nós chamamos de homem de palha ou um homenzinho de pau. Porque esse é o argumento mais fácil de ser combatido. E se lutarmos contra as pessoas que dizem eles deveriam estar atirando em jovens afro-americanos, deveríamos ser supremacistas brancos. Então, isso é fácil.
Então, eles diriam: você está bem com assassinatos, estupros, roubos, você está bem com a anarquia, você está tentando se livrar completamente da força policial. You're fine with anarchy. You're trying to get rid of the police force entirely. And what they do is they create a straw man. A man made E of o que eles straw. fazem é criar It's esse easy to homem de fight with palha, a ou man esse made of bonequinho de straw. pau. There's Porque é muito mais fácil no lutar com esse substance there. bonequinho, não há No. substância It's easy real. to fight with Então, them. é muito mais Neither fácil lutar side contra in isso. that scenario are Só que representing nenhum dos lados nesse cenário está the representando o truth outro are giving a corretamente, e ambos estão dando uma representação enganosa sobre o que cada lado está dizendo. Na realidade, eu não vou entrar nos argumentos da direita, só que o que as pessoas que pedem o difundir da polícia estão dizendo é que precisamos parar de dar esses tanques à polícia. Precisamos parar de financiá-los como exército interno e precisamos criar uma mudança cultural radical, uma mudança radical de mentalidade dentro da força policial. A change in how they are funded, what weapons they are given, through how they are. E que armas eles recebem através de como eles são educados e as questões de racismo e saúde mental. Mas isso se torna razoável e não dá para que a ala certa realmente lute. Então eles criam esse tipo de sistema dos dois lados, onde você tem esses dois cenários terríveis. Apenas um ponto sobre difundir a polícia. Havia um artigo da Vox muito bom de Barack Obama que foi compartilhado que eu concordava. Você não pode difundir a polícia até que você faça algo sobre a cultura de armas. Se você for armar jovens de 18 anos nos Estados Unidos com uma arma semiautomática, você terá que dar um tanque à sua força policial. Você vai ter que armá-los como os policiais, como militares, para controlar a população. Então, isso é essencialmente uma milícia de uma forma que nunca foi projetada para ser. E é nesse argumento de difundir a polícia e tirar os tanques deles. É um apelo para uma mudança cultural dentro da força policial, mas também uma mudança cultural dentro da sociedade americana que lida com o controle de armas. E lida também com o racismo sistêmico e a educação, que é um argumento mais amplo. Então, é muito difícil lutar contra esse argumento e eles criam esse bonequinho de palha. E é more nuanced and reasonable argument, so they create a straw man. But the left can also do this of the right wing. And this is what I see happen in the movement, and I believe it is incredibly destructive. É isso que eu vejo acontecer no movimento e que eu acredito que é incrivelmente destrutivo. E a realidade se parece mais com essa. Aqui você tem o Roy Dan Hollander, e eu poderia ter passado todas as últimas aulas, em vez de usar o Max, em vez de usar o Dawkins, que é feminista, e Hitchens, que é um liberal de esquerda, poderíamos ter ido direto para o Roy Dan Hollander e visto essa trindade. Poderíamos ter visto os libertários, poderíamos ter visto o ativismo dos direitos dos homens e poderíamos ter visto o ateísmo. E ele se apegou finalmente a essa doutrina da trindade. Então a gente poderia tê-la comparado com o feminismo radical. And then we could have compared it with radical feminism. Só que a minha preocupação não é isso. A minha preocupação é isso aqui. O que as pessoas fazem nesse movimento é que elas vêm até mim e dizem: eu amo essa mensagem ela me libertou, essa mensagem é linda, é maravilhosa. This message is beautiful. It is wonderful. And that to me is as meaningless. E isso para mim é tão sem sentido quanto Hitchens dizendo que ele é um liberal. O que as pessoas fazem é aceitar essa mensagem e elas descartam uma parte dela que causa convicção pessoal
Eles pegam no que sobra e torcem-no They take what is left apenas um pouco, and twist it e isso os coloca em um quadro um pouco melhor de visão. so it puts them Então, in eles pegam no a que slightly sobra different frame of view. They take e eles acrescentam what um is pouco left do que lhes resta. and they E então add isso é o que eles dizem que amam. E eu ouço isso vez após vez. a little of their own. And then this is what they tell me they love. And I hear it over and over and over again. E o que eu queria fazer não era nos dizer como será a lei dominical, porque francamente não me importa o que eles vão fazer. O que eu quero que vejamos é o que existe dentro desse movimento, porque há muitos libertários e ativistas dos direitos dos homens dentro desse movimento do que feministas radicais. E eu não digo isso de ânimo leve, porque eu sei que isso soa como exagero, mas eu vou dizer novamente: há mais ativistas dos direitos dos homens dentro desse movimento, eu diria falando com a Austrália, dentro da Austrália, do que há feministas radicais. E a razão pela qual eu queria passar por esse processo é para mostrar o Roy Den Hollander, porque é fácil de ver e é fácil de condenar. Quero que vocês eu quero mostrar o racional e o razoável, não porque podemos condenar o Dawkins ou Hitchens, mas para que a gente possa ver esse espectro no qual a gente existe. Quando usamos mal a mensagem, o que acontece com a maioria das pessoas nesse movimento. E é a razão fundamental pela qual durante 4 anos ainda encontro poucas mudanças. Which I believe happens to the majority of people within this movement, is the fundamental reason why over 4 years I still find so little change. Não é para ver, para vê-lo. Quando eu vendi o libertarianismo, soou bem. Soava bem porque é isso que, para grande parte do movimento, soa bem, apropriado e atraente. Liberdade. Mas a minha questão fundamental não é realmente o libertarianismo, embora esteja relacionado. Não é realmente ateísmo, embora esteja relacionado. Meu problema é esse. E é isso que está constantemente surgindo dentro do movimento. Eu recebi uma mensagem de alguém recentemente, um homem do movimento, que também foi disciplinado organizacionalmente por assediar mulheres menores de idade nesse movimento. E ele me enviou uma mensagem e disse: a maioria dos argumentos de direitos dos homens são tão extremos que são terríveis. Eles são obviamente terríveis. E ele disse que alguns deles parecem fazer sentido. Então, onde é que você, Ansiates, traça a linha? Ele não foi completamente honesto quando ele disse isso, porque ele disse que eles pareciam fazer sentido e depois ele me pede para acomodar esses argumentos. E pergunta como é que eu vou acomodar esses argumentos. Ele não está dizendo que eles parecem fazer sentido, ele está dizendo que eles parecem fazer sentido para ele e ele acredita neles. E então ele pergunta: o que você vai onde você vai parar com o feminismo radical e permitir os argumentos dos direitos dos homens que fazem sentido? Então, eu disse alguma coisa para eles e ele ainda duplicou isso. E então ele começou a explicar os argumentos de direitos dos homens que fazem sentido para ele. E eu acho que isso ter saído há 6 semanas e começado a ensinar esses argumentos, na maioria do movimento teria dito amém. I said a few things to him. He doubled down on that and then started explaining to me the men's rights arguments that make sense to him. And I think that if I'd have come out 6 weeks ago and started teaching those arguments, the majority of the movement would have said amen. Porque nós não existimos aqui. Mas a grande maioria do movimento não existe aqui. Eles existem aqui, misturando o que resta da mensagem com o que eles acreditam ser racional, razoável e lógico. Então, sempre os argumentos que justificam o seu próprio comportamento. E depois farei um comentário falando sobre o amor de Jesus e as pessoas dizem: amém, nós amamos o que você disse. Always the arguments that justify their own behavior.
And then I'll make a comment talking about the love of Jesus, and people will say, Amen. We loved what you just said. Por quê? Porque eles concordam com um pouquinho da mensagem que você deixou quando já justificava, quando você já corta essa mensagem para justificar seu próprio sexismo. Então, é por isso que estamos fazendo isso. Estamos fazendo isso porque é útil ver o sexismo na sociedade e na STEM. É útil ver essas duas correntes de informação dentro da comunidade científica e que a Gina Rippon estava travando uma batalha contra essa comunidade científica, que eles estão propensos a preconceitos e isso ajuda a reorientar o sexismo em escala global. E é importante encontrar a causa subjacente do sexismo. Compreender os mecanismos do sexismo é importante, mas tudo por causa do que você disse, Lynn, para que possamos ver isso em nós mesmos. Sexism is important, but all because of this that you said, Lynn, so we can see it in ourselves. Because the arguments that I continually hear, people saying, I want to teach about the Sunday. Então, as pessoas dizem continuamente: quero ensinar sobre a lei dominical, mas quero ensinar sobre a desigualdade na forma como tratamos nossos filhos. Soa bem. Quero ensinar sobre a necessidade do feminismo radical e também como isso ajuda a todos por causa da taxa de suicídio masculino. E esse é um argumento de direitos dos homens, um argumento que vou precisar enfrentar por ser tão prolífico, mas esses argumentos de direitos dos homens são argumentos dos direitos dos homens. E as pessoas não sabem necessariamente que estão fazendo argumentos de direitos dos homens. Eles não sabem qual é a sua posição nesse espectro. Eles pensam que estão aqui olhando e condenando isso, mas na realidade eles estão aqui. Se esse é um menino branco de 18 anos com uma arma, esse é o Tucker Carlson. Isso é o racional e o razoável e o lógico, que abrem o caminho para isso. E eu não quero passar meu tempo condenando isso porque ninguém no movimento está aqui, mas muitas poucas pessoas do movimento estão aqui. E elas não estão aqui porque, pela forma como elas trataram a mensagem durante 4 anos. Então, não se trata de entendermos os espectros externos da lei dominical. Sempre se tratou de compreender a nós mesmos e a esse movimento. This isn't about us understanding the externals of the Sunday law. This has always been about us understanding ourselves and this movement. We create strawman arguments when we only focus. Então, nós criamos argumentos desse bonequinho de pau quando nos concentramos apenas no que é o feio do libertarianismo. E eu poderia ter discutido o libertarianismo e ter ido direto para Gavin McNess. E eu ainda quero falar sobre ele, mas eu queria que víssemos a beleza desse argumento. É o libertarianismo que fala com esperança nesse mundo. Isso diz que a humanidade é tão fundamentalmente boa que se você recuasse e desse à humanidade uma chance de se educar, de trabalhar em conjunto, de dialogar, de dar a todas suas liberdades, eles descobririam por si mesmos. Eles se moveriam sempre para cima. Isso é o libertarianismo. Se você parasse de tentar criar um grande governo através de impostos, iria apoiar instituições. Se você parar com isso, as pessoas vão financiar o crescimento. Os indivíduos se levantarão e arrecadarão dinheiro e recursos para apoiar os pobres e necessitados. E as igrejas apoiarão os necessitados novamente. Há uma bela imagem que existe aqui, e eu quero que vejamos a sua sutileza, porque ela existe externamente, mas porque ela existe internamente. Ouço dia a dia mais argumentos de direitos dos homens, seja através da palavra falada ou através do silêncio das pessoas nesse movimento, que nunca ouço argumentos de feministas radicais. Então, é mais comum ainda do que o feminismo radical, mas algumas das razões que me foram dadas nessa última semana, alguns dos argumentos dos direitos dos homens que fazem sentido para o indivíduo que escreveu para mim, ele disse que os homens se sentem menos porque não estão conseguindo sustentar financeiramente suas famílias. Os homens não querem se abrir porque você pode parecer fraco, os homens não podem chorar por causa da ideologia, eles não sabem como se expressar. E ele disse que o feminismo não é culpado por isso.
Mas estes são os argumentos dos direitos dos homens. E eu já ouvi várias vezes esse argumento dos direitos dos homens sobre a taxa de suicídio. E eu não gostei da pesquisa que foi necessária para combater isso. É um lugar muito escuro para ir, mas eu tive que ir e vamos ter que discutir isso. Não por causa dos ativistas dos direitos dos homens na comunidade que criam problemas, mas porque isso é o que surge constantemente internamente. E para onde vamos? Para onde vamos para tentar entender of men's rights activists out in the community making trouble, but because this is what constantly comes up internally. And where do we go? Where do we go to understand the ugliness? esses belos argumentos? A gente vai para a raça, a gente vai para a história millerita. We go to Millerite history. I want to quote Eu quero citar da mesma fonte que eu citei em 2019, e isso deve dizer sobre quanto tempo que eu venho travando essa batalha. É a mesma fonte que eu citei em 2019, na reunião de Campal Internacional na Alemanha, a escravidão no Sul e a Bíblia, e os sulistas fazendo um argumento a favor da escravidão. Quais foram os seus argumentos a favor da escravidão? Então, eu vou lê-la e depois vou pedir a alguém que transforme isso em gênero. Eu vou reformulá-lo. I'm going to read it and then I'm going to ask someone to turn it into gender. Reword it. Use o gênero e me diga qual é o argumento deles. Em troca de comida, roupas, casa, quarto, atendimento médico e apoio na velhice, cerca de um terço do trabalho que é exigido do homem branco na maioria dos países é exigido do negro. O restante de seu tempo é gasto cantando, dançando, rindo, conversando e criando porcos e galinhas. Catherine, eu vou lhe pedir que transforme isso numa versão de gênero. Quando o Sul diz que em troca de comida, roupas, casa, quarto, atendimento médico e apoio na velhice, os escravos afro-americanos tinham que trabalhar cerca de um terço do trabalho que os homens brancos, na maioria dos países, estão fazendo a mesma coisa. Alimentos, roupas, casa, contas médicas e apoios na velhice. Men in most countries are doing for the same thing: food, clothing, house, medical bills, and supporting old age. Okay, you got me there, I think. It's gender. O que seria a minha reação inicial é que essa ideia de que as mulheres realmente não contribuem com nada. Muito trabalho delas que é feito pelas mulheres nem sequer é visto. Não tenho certeza que eu estou realmente entendendo. Quando alguém no movimento me diz que os ativistas dos direitos dos homens fazem um bom argumento porque eles reconhecem o fardo que recai sobre os homens para fornecer às mulheres e crianças com comida, roupas, um lar, atendimento médico e apoio à velhice, que isso recai sobre os homens e eles se sentem sobrecarregados com isso. Quero que vejamos aqui o mesmo argumento sendo feito. Que quantidade de preocupação um escravo realmente tinha pelo que ele tinha que comer, pelo que ele tinha que vestir, se ele adoecesse, se teria ou não assistência médica, como ele seria sustentado quando fosse idoso. Quanto é que um escravo tinha que carregar esse peso? Esse era o fardo carregado pelo proprietário do escravo. Essa era a responsabilidade deles. Quando alguém diz que essa é a pressão, a responsabilidade, a culpa que os homens sentem quando não podem prover, será que eles honestamente pensam que as mulheres não estão preocupadas com o que elas vão vestir ou o que vão comer? Eu tenho lidado com caso após de caso dentro desse movimento, onde se descobre que o marido que
deixa esse movimento se recusa a fornecer comida à sua própria esposa e filhos em países onde eles não podem ter acesso sem ele e estão com fome. Já lidei com caso após casos em que as mulheres estão presas em relações abusivas e não podem sair porque elas não têm os mecanismos para fornecer seus próprios alimentos, roupas, casa, atendimento médico. Casos de mulheres que não sentem que podem sair porque estão envelhecendo e estão preocupadas que não têm capacidade de prover por si mesmas. Então, dizer que as mulheres não têm esse fardo para si mesmas ou para seus filhos, e isso é uma culpa, um peso que os homens sentem, eu quero que levemos isso para a raça e vejamos que o Sul fazia exatamente esse mesmo argumento. Se pensarmos que na história milerita tudo que ocorreu foram proprietários de escravos, que acreditavam na tortura, e depois havia abolicionistas que acreditavam na completa e total igualdade na sociedade. Nós acabamos, como muitos, reescrevendo a história da guerra civil e da escravidão. Não era aí que estava o Sul. Esse foi o primeiro argumento dos direitos dos homens que eu quis enfrentar. Segundo, eles romantizam uma relação amorosa. O sulista foi criado entre eles, escravos afro-americanos. Desde a infância, em geral, ele tem uma ternura de afeto da qual os homens do norte não podem ter nenhuma concepção. A lei tem o cuidado de proteger os escravos contra a opressão e o mal. E após 6 anos de residência no Sul, posso dizer com segurança que nunca vi mais do que um caso de crueldade contra um escravo. E isso foi perpetuado por um estrangeiro. Então, o abuso não existe certamente não na escala que as pessoas estão dizendo que existe. Ao invés disso, embora exista uma hierarquia, ela é construída sobre a ternura do afeto e do amor. Traga isso para o gênero. Só que o argumento-chave que aquele documento, que aquele livro fez, foi: os brancos não estão sofrendo também? Eles são abolicionistas, parecem não se comover com o sofrimento daqueles que estão nominalmente livres, os brancos. Então, os abolicionistas não se comovem com o sofrimento dos brancos livres. Isso é um ataque que eles fazem com grandes esforços. Eu vou fazer isso no gênero. As feministas radicais não são movidas adequadamente pelo sofrimento dos homens. Elas, então, dão caso após caso de sofrimentos dos brancos, especialmente na Grã-Bretanha. Eles dão caso após caso de sofrimentos das crianças. Aqui estava um menino arriado como um animal e trabalhando e sendo tratado como um bruto. Nenhum paralelo a essa desumanidade pode ser encontrado nas plantações de escravos no Sul, mas centenas delas ocorrem nas minas de carvão de Brampton. Há 10 vezes mais sofrimentos em algumas partes do mundo entre os caucasianos do que no Sul, entre a raça africana. No entanto, esses pobres brancos não sofrem em outras terras, não despertam nenhuma simpatia em seu nome. Esses homens sofredores não estão entusiasmando simpatia da liderança desse movimento. E eu vou lhes dar um exemplo de trabalho e sofrimento, ignorância e degradação. Ela existe nas minas de carvão de Brampton, na Inglaterra, onde seus próprios cidadãos fossem abençoados com a liberdade e a facilidade de nossos escravos. Seria um ato de emancipação muito glorioso. Então, o que aconteceu com o feminismo radical na segunda onda? Logo no início, mesmo com essa escrita do feminismo místico, você encontra nesse livro, porque foi um dos primeiros tempos, há essa ideia em que os estereótipos de gênero prejudicam homens e mulheres e que podemos libertar as mulheres do sexismo e do abuso. Mas isso também beneficiará os homens, porque os homens também são prejudicados por estereótipos de gênero e expectativas de gênero. Os primeiros dias
do feminismo da segunda onda foram favoráveis a essa ideia, onde eles queriam que os homens entrassem a bordo e vissem que se a igualdade de gênero viesse a acontecer, isso poderia ajudá-los também. Então, o que os homens começaram a desenvolver, os homens que naquele momento apoiavam completamente o feminismo e a segunda onda, isso é ótimo. Claro, as mulheres no local de trabalho, mulheres fora de casa, isso é ótimo. Há uma união entre homens e mulheres. Claro que não nas extremidades, mas geralmente falando, há unidade, união entre as mulheres e os homens no feminismo da segunda onda. E depois os homens começam por dizer isso. Os homens têm o sentimento de poder. Então, os homens têm essa sensação de poder. Eles têm o poder e eles sentem isso, tanto no lar como na sociedade, no Congresso, em todos os lugares onde você encontra homens e mulheres. Os homens têm esse sentimento, a realidade e o sentimento de poder. Mas eles disseram que as mulheres têm o poder de sentir. Então, os homens têm o sentimento de poder e as mulheres têm o sentimento de sentir. Então, os homens começam por dizer isso. Somos todos iguais, estamos todos sofrendo, estamos todos machucados. Lembre-se que isso é os anos 60. E, na maioria dos lugares, o estupro conjugal ainda é legal. E estamos a gerações de mulheres de 20 anos, 30 anos, longe desse Me Too, esse movimento do Me Too, quando elas não podem até mesmo começar a abrir a boca. Elas ainda estão tentando abrir uma conta bancária sem aprovação da parte masculina. Então, é escravidão total em tantos anos, os aspectos de suas vidas, inclusive nas relações físicas e sexuais ocultas no lar. E essa segunda onda do feminismo começa por dizer, não, vocês não podem dizer isso. Claro, a igualdade de gênero pode ajudar os homens, mas somente se os homens perceberem que isso não é a mesma coisa. Se os homens entenderem que o sistema patriarcal ele é construído sobre o seu abuso de poder. Somente se eles assumirem essa responsabilidade individual pelo sexismo, pela misoginia, pelo abuso. E foi aqui que o movimento dos direitos dos homens começou. Ele começou bem no centro dessa segunda onda do feminismo. Antes das feministas radicais começarem a dizer individualmente, vocês homens são parte do problema. Antes delas começarem a dizer isso, todos se davam bem. E foi assim nesse movimento. Quando começamos a dizer igualdade de gênero, os homens disseram, amém, agora minha esposa pode trabalhar e eu posso me aposentar. Até aí tudo bem. Mas quando começamos a retirar o abuso sexual, o abuso físico, o abuso psicológico, quando começamos a dizer, não, esses não são iguais, foi quando muitos nesse movimento começaram a cortar a mensagem, começaram a distorcer a mensagem, começaram a ficar mais calados comigo, acrescentaram um pouco do que eles quiseram a essa mensagem, e muitas vezes eles ainda estão aqui dizendo que eles adoram a mensagem e que eles querem apoiá-la. Então, a razão pela qual nós estamos fazendo isso é porque eu quero que vejamos o que está dentro do movimento. Nós já fizemos isso com o libertarianismo e mal entramos no libertarianismo. Quando tantos de nós, e eu falo de comentários que eu recebi internacionalmente dizendo, isso soa muito bem, é tão bonito e eu gostaria disso. Ou mensagens de pessoas que diziam, eu era absolutamente libertária em 2020, eu não entrei na igualdade de gênero, eu entrei diretamente no libertarianismo e na liberdade. E agora eu posso ver os erros que cometi. E o que precisamos fazer como movimento é ver não necessariamente como entramos no libertarianismo, mas como entramos nesses argumentos dos direitos dos homens. E se quisermos fazer isso, nós precisamos ver que o Dawkins é um feminista e que o Hitchens é da esquerda e que os argumentos são lindos. E segundo as
as notícias na última semana, o Tucker Carlson condena fortemente o racismo. Então, nós temos que fazer duas coisas com essas questões externas. Primeiro, temos que ouvir o que as pessoas dizem, não deturpar o que elas estão dizendo, não deturpar o Hitchens e dizer que ele é um extremista da extrema-direita, sem explicar como ele apoia o casamento gay, como ele apoia tantas causas liberais e como ele é de tantas maneiras da esquerda. Nós não podemos entrar e pintar esse quadro como algo feio. Precisamos ouvir o que eles estão realmente dizendo para não criarmos argumentos desse bonequinho de pau. Porque quando a gente faz isso, isso facilita o argumento para nós. Se é aqui que existe isso, então é tudo externo. Mas se existe de uma forma mais sutil, então isso existe internamente. E é isso que eu vejo no movimento. Temos que ouvir para os argumentos que essas pessoas estão apresentando, que um libertário faz pela liberdade, porque se a gente não ouvir alguém da direita explicar essa bela imagem da liberdade pelo qual eles estão lutando, nós não vamos perceber que nós, na verdade, concordamos com eles, que, na verdade, concordamos com a luta de Gavin McInnes pela liberdade. E precisamos, então, ouvir o que as pessoas dizem. E depois, o que nós precisamos fazer é não ouvir o que elas dizem. Então, quando elas dizem que são da esquerda, isso não significa nada. Quando eles dizem que são feministas, também não significa nada. Quando Tucker Carlson diz que condena o racismo, isso não significa nada. E quando as pessoas dizem que amam essa mensagem, que amam esse movimento, isso significa tão pouco para mim agora. Porque a quantidade de vezes que eu ouvi isso e eu soube enfaticamente que ela não valia nada. Nós precisamos ouvir o que as pessoas dizem e depois precisamos não ouvir o que elas dizem de si mesmas. Porque como é que nós votamos? Como é que nós votamos quando se trata do reino de Deus? Brandon. We vote by taking the position of the kingdom. Nós votamos tomando a posição do reino em que você quer votar, ou em que nós gostaríamos de votar. Um conto de dois reinos. Como é que você mostra que você tomou essa posição? Você tem o grande conflito, essa grande controvérsia, tem uma eleição política de 6.000 anos. E como é que você vota pelo reino dos céus? By living, breathing and speaking. Vivendo, respirando e falando That position. essa posição. Vivendo, respirando. Se eu posso escrever encarnar, falar. Eu não concordo com a parte de falar. Se eu aprendi alguma coisa nos últimos 4 anos, a fala não significa muito.
O que alguns disseram com tanto significado durante algum tempo foi apenas fique no barco, fique no movimento. Se você não gosta da liderança, se você não gosta do que eles dizem, se você tiver que rasgar e manter a parte apenas que você gosta e acrescentar a sua própria parte, apenas permaneça no movimento e navegue através dele. E eu não concordo com isso. Porque como é que você vota? Como é que Adão e Eva votaram pela igualdade em relação à liberdade? No caso deles, a liberdade sobre a igualdade. Como é que nós votamos pela igualdade sobre a igualdade? Você consegue votar no governo de Deus colocando num pedaço de papel e dizendo eu escolho a igualdade em vez da liberdade e depois virar para a sua própria vida e praticar a liberdade vez após vez, não importando como isso prejudica a salvação dos outros? As pessoas nesse movimento, dias após dia, estão votando pelo lado errado, enquanto elas dizem que amam essa mensagem. Você não pode ficar no navio apenas existindo no movimento. Isso não é o que coloca alguém nesse barco. O que coloca alguém nesse barco é esse credo político. Você não pode votar como um republicano num pedaço de papel e depois dizer onde está meu seguro de saúde. Nós não escrevemos num pedaço de papel que nós queremos o céu. Nós temos que viver isso agora, antes de chegarmos ao céu, o que constitui o reino dos céus. E muito desse movimento está aqui. Então, sim, nós vamos estudar como isso afeta o nosso entendimento da lei dominical, mas essa conclusão, na minha mente, ela é insignificante. Se não formos capazes de navegar os argumentos simpáticos que são feitos continuamente em nome do ativismo dos direitos dos homens de hoje. Havia um vídeo no YouTube que é um pequeno documentário sobre a divisão que ocorre na comunidade evangélica na América, e eles entrevistaram esse pastor da extrema-direita de uma pequena comunidade, na verdade não tão pequena, porque sua congregação é absolutamente... tem várias pessoas, e elas o entrevistaram e ele disse enfaticamente: eu não sou um membro do QAnon, eu não acredito neles e não me associo com o QAnon. E então ele se levanta no púlpito e disse: a elite liberal, ela é toda pedófila. Escutem o que ele diz, mas não escutem o que ele diz de si mesmo. Porque quando ele diz que não é um membro do QAnon, isso não tem sentido. Quando as pessoas dizem, não sou um ativista dos direitos dos homens, porque não sou um ativista, isso é inútil. Mas se você personifica ou não os argumentos dele, se acha que esses argumentos são razoáveis, e se você pretende ou não, se você vive como se seus argumentos fossem razoáveis. Então, eu não queria ensinar sobre o movimento dos direitos dos homens, porque é um lugar muito escuro para se ir, especialmente quando a gente começa a usar as taxas de suicídio e alguns desses componentes, alguns desses argumentos que são prolíficos. Mas eu vou ter que ir. Então, eu gostaria de dar acho que um pequeno aviso que vamos fazer isso. Acho que vamos ter que fazer isso. Espero que em uma apresentação, os argumentos sobre os fardos que os homens carregam para sustentar a família. Podemos voltar ao discurso. Já falei sobre isso antes. E teremos que fazer uma apresentação que entra em autodestruição, depressão, suicídio. E se você acha que isso vai ser difícil de ouvir, não tem sido fácil estudar isso. Mas é muito prolífico para sair. E isso continua a deformar os conceitos das pessoas sobre a posição onde elas se encontram hoje nessa linha.
We're going to go into the court case of Então, vamos entrar no processo judicial de Johnny Depp e Amber Heard. we're living E esse é o Gamergate em 2.0. Estamos vivendo através da profecia. E será que nos damos conta de que estamos vivendo através da profecia? A gente entende o que isso significa para a igualdade de gênero? Isso não tem sido agradável. there's far too much of this. Mas há muito disso e uma justificação Women as well as men. para Misogyny. misoginia das pessoas, tanto homens como mulheres, e o que elas continuam a pensar que é racional, razoável e lógico e justo, e não é. An evolutionary psychologist Um psicólogo evolucionista argumentando differences between por diferenças biológicas inerentes entre homens e mulheres, ele pode fazer um argumento robusto que não significa que eles estejam certos. Um ativista dos direitos dos homens pode fazer um argumento robusto de como os estereótipos de gênero prejudicam os homens, e eles podem usar a taxa de suicídio para fazer isso. Isso não faz com que eles tenham razão. Isso não os torna corretos, capable. mas sim moldam se alguém nesse movimento é ou não capaz de ser um feminista radical. I want to close, but E eu quero encerrar, to say something after. mas eu quero dizer algo depois de encerrarmos. Então, por favor, não saiam de imediato. Dear Lord, Querido Senhor, we see how hard your work is. nós vemos como é árduo o seu trabalho. Vemos o quão profundas são essas coisas. How hard they are to rid ourselves of them. E vemos quão é difícil nos livrarmos delas. I don't think people are Senhor, eu não creio que as pessoas estejam vendo a feiura do que existe nesses argumentos e em si mesmos. and I pray that we might E eu oro para que possamos fazê-lo, não para esmagar as pessoas, mas para salvá-las. that the Oro, Senhor, que os ouvidos que estão bloqueados de ouvir possam ouvir e os olhos que estão fechados possam ver. for their own sake, Pelo seu próprio bem, people can be on the ship, para que as pessoas possam estar no navio, not on an iceberg, thinking that não em um iceberg, pensando que eles estão no navio. Oro isso em nome de Jesus. Amém.